começando mais um vídeo aqui no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo, quero compartilhar com vocês alguns cuidados que devemos tomar ao lermos a Bíblia. Por quê? Porque a falta desses cuidados tem causado muita dificuldade do entendimento bíblico. Por isso resolvi fazer esse vídeo, porque isso aconteceu comigo. Tive muita dificuldade quando comecei a leitura bíblica e quero compartilhar alguns cuidados que eu tive que facilitou o meu entendimento na palavra. Desde já quero convidar você a fazer parte do nosso canal, se inscrever, compartilhar esse conteúdo, deixar o seu like para que esse conteúdo alcance o máximo de pessoas e outras pessoas também, assim como nós, sejamos abençoados pela palavra. Primeiro cuidado que eu destaquei aqui que devemos tomar ao lermos a Bíblia. Olha só, quando eu iniciei a minha leitura bíblica, eu pensava que na transição de um capítulo para o outro, o assunto mudava totalmente. A história acabava e se iniciava uma nova história. E isso dificultou muito o meu entendimento, pelo fato de eu quebrar o contexto histórico. E muita gente tem feito isso. Se é o seu caso, pare com isso agora. O contexto histórico é o que nos dá o entendimento daquilo que está escrito. Como muita gente já ouviu dizer, contexto explica texto. Como é que vamos explicar o texto que acabamos de ler? Vamos ler o contexto, o que aconteceu num capítulo anterior, em um versículo anterior, e isso vai nos dar conteúdo para explicar o texto que nós lemos. Se nós perdemos esse contexto histórico, nós quebramos o princípio de interpretação da Bíblia e não podemos fazer isso. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 15, lá vai estar escrito: e Deus aparece a Abraão e diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. E aí você pode se perguntar, por que Deus falou isso a Abraão? Por que Deus disse para Abraão, eu sou o teu escudo? Porque, para entendermos, devemos voltar um capítulo antes e lermos. E lá vai estar contando a história onde Ló foi levado cativo em uma guerra. E Abraão junta 318 homens nascidos em sua casa e vai libertar a Ló. Lá, Abraão se depara com guerra, com morte, com lança, flechas. E Abraão teme. E Abraão fica receoso. Então, Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, eu sou contigo. Eu sou o teu escudo. Não temas, Abraão. Por isso, fica muito mais fácil entender o texto conhecendo o seu contexto. Por isso, muitas das vezes, você está temeroso por algo que aconteceu em sua vida. Por isso que muitas das vezes você está temendo e está receoso por algo que aconteceu. Mas a palavra de Deus para a sua vida é: não temas, Deus é o teu escudo. Vamos para os próximos títulos, os temas e os epígrafes. Não sei como você chama, não sei como você conhece, mas se você é um leitor da Bíblia ou iniciou a leitura, você vai perceber que em cima do capítulo está lá um temazinho, um título, falando acerca do que vai ser relatado no capítulo embaixo. E isso é muito perigoso. Isso foi colocado na Bíblia simplesmente para nos ajudar ao entendimento. Porque quando você focar no tema, aquele tema vai te mostrar, aquele título vai te mostrar o que vai se relatar embaixo no texto ou no capítulo. Então, nós vamos com a mente aberta para aquilo. E aí está um problema. Muitas traduções carregam temas que não condizem com aquilo que está escrito no texto bíblico. E é um cuidado que devemos tomar. Porque quando focamos no tema, quando focamos no título, na epígrafe, não sei como você chama, quando focamos ali, o nosso cérebro é configurado a procurar no texto aquilo que está no epígrafe. E isso dificulta muito o nosso entendimento da palavra. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2,
você vai notar o epígrafe. Não é em todas as traduções, lembrando, não é em todas as traduções. Em algumas traduções vão estar escrito lá: e Elias foi elevado aos céus em uma carruagem de fogo. Quando você começa a leitura desse capítulo 2 de 2 Reis, você vai perceber que o texto bíblico contradiz o que está escrito no tema. O tema diz Elias é elevado em uma carruagem de fogo. O texto bíblico diz o quê? Estando Deus para levar Elias em um redemoinho. Então contradiz totalmente. Quando chegamos no versículo 11, quando chegamos no versículo 11 do capítulo 2, está bem claro que a carruagem de fogo separa Elias e Eliseu, e Elias é elevado aos céus em um. Quando lemos a Bíblia, irmãos, nos deparamos com uma dificuldade muito grande de interpretação da Bíblia pelo fato da cultura em que a Bíblia foi escrita ser muito diferente da cultura em que nós vivemos. Em Lucas, capítulo 18, versículo 25, texto muito conhecido, Jesus diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sabemos que por conta da cultura em que foi dito esse texto, nos traz muita dificuldade na interpretação e no entendimento de saber que agulha é essa que Jesus estava falando. A agulha de costura, como outras pessoas afirmam ser também um portal em que há em Israel, em que passavam os camelos, os mercadores, e esse portal se chamava agulha. Nas muralhas de Israel também traz uma abertura, e nessas aberturas por onde os flecheiros atiravam suas flechas, ali também é chamado de agulha. Qual é a interpretação correta? Que agulha é essa que Jesus está dizendo? Pelo fato de termos dificuldade de ter essa gritante diferença entre a nossa cultura e a cultura em que os textos foram escritos, então sofremos essa dificuldade no entendimento e na interpretação da palavra de Deus. Por isso tome muito cuidado com a cultura. Deixe de olhar para a Bíblia com os olhos dos outros. Muitas pessoas têm dificuldade na leitura bíblica simplesmente, sabe por quê? Porque alguém falou que é assim, quando ela vai ler, ela só lê do jeito que aquela pessoa falou e não consegue entender mais nada no texto bíblico. Se liga só no que aconteceu comigo. Uma pessoa chegou para mim e disse: Moisés, o dinheiro é a raiz de todos os males. E eu tomei para mim que o dinheiro era algo ruim por causa do que alguém falou. Até que um dia eu fui interpretar por mim mesmo o texto, de coração aberto. E quando eu li lá o que estava escrito verdadeiramente, que não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, isso mudou a minha percepção bíblica. E eu aprendi que não devo jamais olhar para a Bíblia com o olhar de outra pessoa. Devemos respeitar aqueles que estudam, devemos dar sim honra a quem tem honra, a quem já viveu muito mais, a quem já interpretou há muito mais tempo a palavra, mas devemos fazer nossas próprias interpretações e fazer as nossas próprias perguntas aos textos bíblicos. E com certeza Ele vai te responder. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado, que te ajude muito no seu entendimento da palavra de Deus. Quero convidar você, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.